Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Vereador Carlos Cavalcante fiscaliza obras e melhorias em 4 bairros. Câmara aprova a criação do Conselho da Comunidade Negra e parceria com o Estado para a criação de políticas públicas contra o racismo. Jornal de Piracicaba recebe moção de aplausos por editar suplemento infantil. Saiba como será a composição da Câmara a partir de 2013. Fundação Municipal de Ensino é homenageada pelos 45 anos de atividades. Câmara cedia encontro da população com a gerência da CPFL. Centro de Controle de Zoonoses fornece orientações sobre casos de raiva. O Jornal da Câmara traz um resumo das reuniões ordinárias da semana passada e a agenda de eventos. Confira ainda o quadro à parte de hoje. Essas notícias e outras a partir de agora no Jornal da Câmara. As obras de asfaltamento de parte dos bairros Vila do Sol e Gran Parque foram vistoriadas pelo vereador Carlos Cavalcante, bem como o recapeamento da Rua Ipeúna, no Parque Piracicaba, entre outras obras. A jornalista Rebeca Paroli acompanhou o parlamentar. O vereador Carlos Cavalcante visitou algumas obras de melhorias nos bairros Vila do Sol, Gran Parque, Parque Piracicaba e Monte Rei. O primeiro local vistoriado foi o asfaltamento da 4ª etapa do bairro Vila do Sol, aguardado há muitos anos pelos moradores. Em seguida, o parlamentar esteve no Gran Parque. Morador do bairro há 20 anos, João Carlos Trevisan comentou sobre a melhoria que era aguardada há muito tempo. Aqui era um bairro esquecido, é um bairro totalmente esquecido. Nós fizemos a comissão em 2011, com a equipe aqui do bairro, com 8 mesmo, né? E nós fizemos reuniões com o vereador Carlinho para solicitar o asfalto aqui no bairro. E com a presença dele na prefeitura, conseguimos falar com o engenheiro Arthur, que é o responsável da Secretaria de Obra. Nós já recebemos a primeira etapa e estamos muito satisfeitos. O vereador visitou ainda o recapeamento da Rua Ipeúna, no Parque Piracicaba, que também recebeu nova sinalização. O comerciante Paulo Fonseca Magalhães disse que o asfalto estava muito precário e perigoso para o trânsito. Porque já estava muito velho o asfalto aqui, né? E como desce o ônibus, caminhão, aí estava todo quebrado. Precisava de lombada, foi construída lombada, melhorou também a sinalização, foi muito bom. Carlos Cavalcante comentou que as obras foram conquistadas devido ao apoio da administração municipal, juntamente com a mobilização dos moradores locais. Nós já estamos trabalhando já há um bom tempo, já há alguns anos, a questão do asfalto do Vale do Sol. Nós fizemos ali em 2007 para 2008 a primeira e segunda etapa do Vale do Sol. Agora no governo do Vargas Negra, esse último mandato dele, nós fizemos a 3ª e 4ª etapa. O Gran Parque nós iniciamos agora no final de 2012, né? Ainda na gestão do prefeito Vargas Negra, a etapa do Vale do Gran Parque. Restando agora para 2013, 2014, a sequência daquele asfalto lá até dar o término dele, né? Aqui na Ipeúna do Parque Piracicaba foi feito um recap e mais de 300 metros de guia nova e a sinalização nova com um redutor de velocidade. Então isso daí são melhorias que a gente vem já lutando há tempo e na administração do prefeito Vargas Negra nós conseguimos concluir. Ainda no Parque Piracicaba, Carlinhos visitou as obras de construção do Centro Digital e da quadra coberta da Escola Judite Moretti Accorsi. Finalizando as visitas, o vereador esteve em outro centro digital em construção, no Monte Rei. São indicações que eu fiz em 2010, 2011, vim acompanhando. E ele vai ficar numa extremidade onde nós vamos atender uma grande parte da comunidade aqui do Parque Piracicaba, do Vale do Sol, do Boa Esperança, do Sônia, do Vale do Sol, aqui, do Gran Parque, do Jardim Maria. São uma comunidade grande que vai poder ter acesso a essas informações, né? Aos computadores que vão ficar aqui com internet aqui gratuita à comunidade. E também a construção da quadra, né? Da quadra de esporte do Parque Piracicaba, que vai atender a Escola Judite Moretti Accorsi,
É uma escola que tem quase 800 alunos, não tem um local para que eles possam fazer suas atividades físicas, né? Então, com isso a gente vai contemplar de vez a nossa região e vamos continuar lutando para que outras obras possam vir aqui contemplar a nossa região aqui. 21 membros divididos entre representantes dos poderes públicos e sociedade civil farão parte do recém-criado Conselho da Comunidade Negra de Piracicaba. O projeto de lei de autoria do Executivo, que garantiu a criação da entidade, foi aprovado em plenário no último dia 27. A entidade ficará vinculada ao gabinete municipal e poderá formular diretrizes e promover em todos os níveis da administração direta e indireta atividades que visem a defesa dos direitos da comunidade negra. O coordenador estadual de políticas para a população negra do governo do estado, Antônio Carlos Arruda da Silva, veio a Piracicaba no mês passado e participou de uma das reuniões que antecedeu a votação do projeto de lei. Ele falou à TV Câmara da importância do tema para a sociedade. É muito mais importante, e nós faremos isso conjuntamente, uma ação de sensibilização dos diferentes segmentos da sociedade piracicabana, do que de punição. Mas, sem dúvida alguma, é fundamental reconhecer que há um problema ainda a ser superado e o São Paulo contra o Racismo busca isso e a Câmara caminha nesse sentido. Ficou acertado ainda a criação de um link no site da Câmara com informações sobre como denunciar casos de discriminação racial e social. O presidente do Legislativo, João Manuel dos Santos, por sua vez, disse que um importante passo foi dado com a criação do Conselho da Comunidade Negra em Piracicaba, além da parceria com o governo do estado. Dois fatos diferentes, importantíssimos, que reforçam, na verdade, a comunidade negra, a sua luta, a batalha que a comunidade tem traçado em Piracicaba, trabalha há anos. Agora nós estamos coroando, toda essa trajetória com a assinatura, a criação do Conselho e também, na verdade, esse convênio com a Coordenadoria de Justiça do Estado de São Paulo, que é um órgão do governo Geraldo Alckmin, representado pelo nosso amigo de anos, de décadas, quando criou lá em 82 a FRENAPO, depois o Conselho da Comunidade Negra. É um grande ativista que está aí conosco, qual nós tivemos o prazer de recebê-lo nesta manhã em Piracicaba, nessa Casa de Leis. A direção do Jornal de Piracicaba recebeu moção de aplauso das mãos do vereador Laércio Trevisan Júnior por editar há 30 anos o suplemento infantil, publicado aos domingos. Lançado em 5 de setembro de 1972, o jornalzinho publica reportagens sobre o universo infantil e nasceu do intuito de formar gerações e futuros leitores do Jornal de Piracicaba. A entrega da homenagem ocorreu na quinta-feira, dia 4 de outubro, em uma das salas de reunião do Jornal de Piracicaba. O diretor do JP comentou a importância do jornalzinho. Eu acho que é um reconhecimento nesses 30 anos do jornalzinho, porque o jornalzinho ele é um estímulo à educação da criança, um estímulo à leitura, e nem todos os jornais acabam investindo para a leitura infantil. Poucos jornais nessa época, na década de 80, pensavam em estruturar dentro de uma linha de jornal, um jornal especificamente voltado para a criança. No texto da moção, Trevisan Júnior relata que o atual diretor do JP, Marcelo Batuíra, teve a sua primeira experiência com o jornal quando, aos 14 anos, ficou encarregado pela produção do material, numa decisão do seu avô e então diretor, Fortunato Losso Neto. Na época que eu ocupava a presidência da OAB, nós entregamos o selo da criança e adolescente pelos trabalhos, incluindo o jornalzinho do Jornal de Piracicaba. E agora uma nova oportunidade para fazer essa homenagem dos 30 anos do jornalzinho em Piracicaba, que é voltado à criança e ao adolescente, uma área que eu sempre atuei, que gosto e que pretendo sempre reconhecer as pessoas que têm uma visão nessa área específica da criança. Em reunião realizada na Câmara, os vereadores eleitos e eleitos foram recebidos pelo presidente João Manuel dos Santos, que comentou sobre a nova legislatura que terá início em 1º de janeiro de 2013, com mais 7 parlamentares. O presidente João Manuel dos Santos convidou os vereadores eleitos e reeleitos para uma reunião no plenário da Câmara. Cada um teve a oportunidade de fazer um pronunciamento de 3 minutos.
Muitos aproveitaram para falar sobre suas expectativas e também agradecer a conquista do cargo. A próxima legislatura da Câmara de Piracicaba contará com 23 vereadores. Ao todo, serão 10 novos integrantes. Dos 16 atuais parlamentares, 15 tentaram a reeleição e 13 conquistaram um novo mandato. O objetivo do encontro foi mostrar como funciona o Legislativo e também fazer algumas propostas para orientar vereadores e assessores para a próxima legislatura. Para dar as boas-vindas, né? Recebê-los aqui e começar esse momento de transição, né? Transição de quê? A pessoa conhecer as instalações da Câmara, onde vai ser os gabinetes. A casa vai dar todas as instruções, as informações, o que eles têm de direito aqui dentro. Vou fazer uma proposta de ter uma semana de preparação para os novos assessores, os que vão ser assessores no ano que vem, e possa, na verdade, saber onde ele está, né? Onde ele chegou, né? E como ele possa estar desenvolvendo todas as suas preocupações, as suas pretensões de ser um bom vereador. Confira como será a composição do Legislativo Municipal a partir de 1º de janeiro de 2013. Foram reeleitos André Gustavo Bandeira, do PSDB, Aride Camargo Pedroso Júnior, do PDT, Carlos Alberto Cavalcante, do PPS, Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, do PP, Dirceu Alves da Silva, do PPS, João Manuel dos Santos, do PTB, José Antônio Fernandes Paiva, do PT, José Aparecido Longato, PSDB, José Benedito Lopes, do PDT, José Luiz Ribeiro, também do PDT, Laércio Trevisan Júnior, PR, Márcia Pacheco, do PSDB e Paulo Henrique Paranhos Ribeiro, do PRB. Foram eleitos Chico Almeida, do PT, Gilmar Rota, do PMDB, Madalena, do PSDB, Matheus Erler, do PSC, Pastor Luizinho, do PV, Paulo Camolese, também do PV, Paulo Campos, do PTB, Pedro Cruz, PSDB, Pedro Kawai, PSDB e Ronaldo Moschini, do PPS. O vereador Bruno Prata promoveu sessão solene na Câmara para prestar uma homenagem à Fundação Municipal de Ensino, FUMEP, que completou em 2012 45 anos de atividades no município por meio da Escola de Engenharia de Piracicaba, AEP, o Centro de Pós-Graduação, CPG, o Colégio Técnico e Industrial COTIP e o Centro de Educação Profissional de Piracicaba, o CPP. Os 45 anos de atividades da Fundação Municipal de Ensino, a FUMEP, foram comemorados em sessão solene na Câmara, promovida pelo vereador Bruno Prata. Antônio Carlos Copato, diretor executivo da instituição, e o Wilson Roberto Tietes, presidente do Conselho de Curadores, foram homenageados. Copato comentou um pouco sobre a trajetória da FUMEP desde a sua fundação. Bom, a fundação ela foi criada para atender a criação do curso de Engenharia Civil. Posteriormente vieram outros cursos, né, na área de engenharia, mecânica, mecatrônica, ambiental, né, curso de administração, ciência da computação. Esse conjunto formou o que nós chamamos hoje de Escola de Engenharia de Piracicaba. Posteriormente foi criado o COTIP, Colégio Técnico de Piracicaba, né? Que abrange o ensino médio e cursos técnicos de 2º grau. Depois foi criado então um centro de estudo profissional, tá? Onde nós fazemos cursos de qualificação, requalificação, atendendo a necessidade do mercado, das empresas e daquilo que também a prefeitura necessita de formação da população. E agora em agosto nós criamos uma outra unidade que é o Centro de Pós-Graduação. Iniciamos com 2 cursos que terão continuidade agora em 2013 também. Hoje, somente na Escola de Engenharia de Piracicaba, EEP, uma das mantidas da FUMEP, são mais de 4.000 alunos atendidos. O vereador Bruno Prata falou sobre a importância da FUMEP para o município.
45 anos de trabalho profícuo e de ensino de qualidade, melhorando a vida das pessoas, a vida profissional e a vida das pessoas. Então é um acontecimento que nos traz muita alegria, um acontecimento que engalana toda a nossa cidade. E queremos que essa escola continue crescendo ainda mais, trazendo mais qualidade de ensino para que nosso país, nossa cidade, nosso país possa ter profissionais de valor e do gabarito que essa escola proporciona. Então essa homenagem se faz justo por isso. O presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, também esteve presente na solenidade, que contou ainda com a participação de autoridades, ex-alunos, diretores e empresários. Moradores de diversos bairros de Piracicaba estiveram na Câmara conversando com os representantes da CPFL, no encontro promovido pelo presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, com o objetivo de que a empresa retire os postes de iluminação pública que estão fixados em frente ao portão de residências. O presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, recebeu na quinta-feira, dia 27, moradores de diversos bairros da cidade que têm postes de energia elétrica da CPFL em frente às suas residências, atrapalhando a entrada e saída de veículos. No encontro, representantes da Companhia Paulista de Força e Luz compareceram à reunião e disseram que não podem retirar os postes sem cobrar nada do consumidor. Segundo esse gerente de negócios, a companhia só retira o concreto se oferecer riscos à população. Os casos onde não oferece risco, que atende somente o interesse do cidadão, né, único e exclusivamente por um problema de localização, esses casos a gente não tem o poder de estar removendo sem custos. Podemos até ser fiscalizados pela ANEEL e ter algum problema, né, com isso. Esta advogada, assessora de um deputado estadual, leu diversos documentos em que a justiça deu ganho de causa ao morador, obrigando a Companhia Paulista a retirar o poste. Nós vamos ingressar no Juizado Especial Silvia aqui de Piracicaba com ações individuais. Cada caso é um caso pedindo a remoção dos postes. Eu volto aqui no dia 10 de outubro, vou atender caso por caso, junto com o advogado aqui da Câmara, e vamos encaminhar todos os casos enquanto não tem uma decisão do Supremo sobre a constitucionalidade da lei. Mas nosso entendimento é que a lei é constitucional. Seu Francisco veio da Paulista. Ele trouxe uma foto de sua casa com um poste bem na frente. O poste está quase no meio da garagem, então tá difícil. Então a gente tem que dar umas 4, 5, 6 manobras para encostar o carro para a esquerda, para entrar o outro carro. Tem que ser bom manobrista, senão você acaba batendo o carro. Participaram ainda do encontro os vereadores José Pedro Leite da Silva, José Paiva, Laércio Trevisan e Dirceu Alves da Silva. João Manuel fez 2 encaminhamentos aos moradores. Será encaminhar as ações ao juizado de pequenas causas, tá? Porque a lei prevê que até 20 salários mínimos deve ser acompanhado pelo juizado de pequenas causas. Aquilo que passar de 20 salários mínimos seria na justiça comum. O outro é que o ponto positivo da reunião, que eu acredito, foi de você trazer a CPFL na Câmara, juntamente com a advogada doutora Neide e os munícipes, que são, na verdade, as pessoas que precisam ser atendidos pela CPFL, e ter uma discussão bem aberta como foi essa. Então, é positiva, e acredito que esses 2 encaminhamentos na justiça e estreitando esse relacionamento com a CPFL, não só para essa questão, mas para outras eventualidades que porventura forem necessárias. Na reportagem de Rodrigo Alves, saiba como proceder caso encontre um morcego próximo à sua residência, uma vez que o animal pode estar infectado com a raiva. A equipe da TV Câmara esteve no Centro de Controle de Zoonoses para conversar com uma especialista na área. Piracicaba tem 26 casos de morcego com raiva em 9 meses. O registro já é maior que o número de ocorrências nos 12 meses de 2011, que teve 9 casos. A maior preocupação do Centro de Controle de Zoonoses está com a infecção da raiva a partir do contato do morcego com cães, gatos e seres humanos. Regina, por que a população não deve ter medo do morcego? Os morcegos que a gente tem dentro da cidade, chamados morcegos urbanos, né, eles só fazem o bem para uma comunidade urbana. Né? Eles se alimentam de insetos, eles comem toneladas de insetos, né? E a gente não conseguiria viver
se não fossem esses morcegos controlando o número de insetos que tem nas cidades. Né? E existem também os morcegos que se alimentam de frutos, os morcegos que se alimentam de pólen, né? Então eles não trazem nenhum risco direto à população, tá? Eles só fazem o bem, né? Eles são animais do bem. Mas existe um problema associado a eles. Qual é esse problema? Existem, eles são transmissores do vírus da raiva quando eles estão contaminados, né? Então o único problema é se a pessoa tocar nesse animal, tiver um contato direto com esse animal, ou esse animal, por acidente, bater nessa pessoa quando estiver voando e acabar acontecendo um acidente assim de contato. Né? Então, a partir desse contato, as pessoas podem adquirir o vírus da raiva. Encontrou um morcego na rua, o que deve fazer? Nunca deve tocar nesse morcego com as mãos desprotegidas, mesmo que ele esteja morto. Né? Se ele estiver morto, a pessoa deve recolher esse animal com uma pazinha de lixo ou com uma sacolinha plástica, né? Liga para o centro de zoonose, a gente vai buscar esse animal para mandar para exame. Se ele estiver vivo, vira um balde em cima, joga um pano, né? Que ele é muito difícil ele conseguir se deslocar muito quando ele está caído no chão. Né? Ele não vai ter perigo dele sair voando. E então, essa pessoa tenta imobilizar esse animal desse jeito, liga para a zoonose para a gente recolher esse animal. Nos últimos anos, o Centro de Zoonoses registrou um aumento do número de casos de morcegos na cidade. Ao que deve esse aumento? Esse aumento se deve, no nosso ponto de vista, se deve ao aumento das pessoas, da atenção das pessoas. Né? As pessoas ficam mais atentas, né? Devido aos casos que vão aparecendo e a imprensa vai divulgando esses casos. Então, a partir daí, as pessoas ficam mais atentas quando encontram morcegos caídos nas suas casas, né? Ligam para a gente, então a gente tem mais número de animais que são trazidos para o centro de zoonoses, mais animais são enviados para exame e, automaticamente, mais resultados positivos a gente vai recebendo. Para finalizar a entrevista, deixa o telefone de contato, então, para a gente. O telefone de contato do Centro de Zoonose é 3427-2400. Horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. E sábado e domingo tem o plantão do Canil, né? O telefone é 3427-2721, que faz o atendimento por telefone e faz as orientações caso a pessoa encontre o morcego. A jornalista Rebeca Paroli apresenta um resumo das reuniões ordinárias da semana passada e a agenda da Câmara de Vereadores. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem, Marcelo. As duas reuniões ordinárias da semana passada somaram 22 propostas. Na reunião da segunda-feira foram apresentados 3 requerimentos e uma moção em discussão única, além de 3 projetos de lei em segunda discussão e outros 2 em primeira. Durante o expediente da reunião, o vereador Carlinhos Cavalcante entregou moção de aplauso que parabeniza alunos e a direção de escolas estaduais de Piracicaba pelo excelente desempenho na 7ª Olimpíada Brasileira de Matemática, que no ano passado contou com a participação de 18 milhões de estudantes de 44 mil escolas de todo o país. Já na última quinta, foram apresentados um requerimento em discussão única, além de 5 projetos de lei em segunda discussão e mais 7 em primeira. Confira agora a agenda desta semana. Na sexta, dia 19, no período da tarde, haverá uma audiência pública do Conselho Municipal de Assistência Social no Salão Nobre a partir do meio-dia. Já à noite, também no Salão Nobre, o vereador José Antônio Fernandes Paiva promoverá uma sessão solene alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, a partir das 19h30. E no plenário, ainda na sexta, dia 19 às 9 horas, haverá um pregão presencial para fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba no exercício de 2013. A licitação é do tipo menor preço por cesta, com recibo de retirada de edital pela internet. Mais informações sobre os eventos, acesse o nosso site. Confira agora o quadro à parte. A função legislativa, ela vem de encontro àquilo que a população mais precisa.
O que a população precisa entender são as funções do Legislativo e o que ela pode abordar quanto a eles. Por exemplo, quando ela elege um deputado federal, é interessante que ela fiscalize as ações desse deputado federal e saiba, por exemplo, que as leis que um deputado federal faz valem para a nação toda. Então é importante que a população saiba reivindicar, pedir ao deputado federal quando trata-se de assunto referente a causas nacionais. Nesse ínterim é muito importante saber em quem votou para poder cobrá-lo. Então é importante quando vai fazer o seu voto, quando vai pensar na eleição, a lembrar direitinho, pensar direitinho quem vai votar. O mesmo acontece com o deputado estadual. Ele é o deputado, uma lei que o deputado estadual faz que vale para o estado inteiro, que está mais perto da população em relação ao estado. Então, lembrar em quem votou e cobrar a mesma coisa para o deputado federal ou deputado estadual. O vereador é aquele que está mais próximo do eleitor. O vereador é aquele amigo, aquela pessoa em quem ele votou e que ele, quando tiver alguma coisa, quando tiver alguma causa, quando tiver qualquer problema que se relacione com o serviço público, ele deve procurá-lo. Deve procurá-lo para obter esclarecimentos, para obter informações sobre a atividade do município. Atividades tais como orçamento municipal, obras que é feita do seu bairro, obras que são necessitadas de fazer, tudo que se relacione com a sua cidade. Então é muito bom, é muito louvável que lembre-se sempre da pessoa que está votando, para quando necessitar procurá-lo. Nós temos que cobrar a ferramenta maior que nós temos é o voto. E quando votar, lembrar em quem votou para cobrar adequadamente quando for necessário. É isso que eu queria dizer hoje no nosso à parte. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. E termina aqui mais um Jornal da Câmara. Essa edição está disponível no www.câmarapiracicaba.sp.gov.br. Semana que vem estaremos de volta com mais notícias do Legislativo de Piracicaba. Até lá!